Graça e paz, irmãos. Nós vamos voltar ao texto que estudamos pela manhã, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. Nós não vamos fazer a leitura inicial. Depois, no decorrer do estudo, nós vamos lendo versículo por versículo. O que é a igreja? As pessoas confundem muito. O que é a igreja? A igreja de Deus, a igreja de Cristo, é gente regenerada, santificada em Cristo e que se reúne em qualquer lugar para invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus, ela é formada por pessoas que Jesus salvou, pessoas regeneradas e nada mais. Jesus Cristo edificou a sua igreja. Ele mesmo disse: edificarei a minha igreja. E ele edificou a sua igreja por meio da sua morte e ressurreição. Jesus edificou a sua igreja com pessoas, aquelas pessoas que ele atraiu a si na cruz, e com ele morreram e também ressuscitaram. Mas é preciso crer que morreu com Cristo e que também ressuscitou com Cristo. A nossa morte com Cristo é imprescindível. Por quê? Porque na nossa morte com Cristo nós perdemos a nossa vida pecadora. E pela nossa ressurreição com Ele, nós ganhamos a vida de Deus, a vida de Cristo. Mas nós não podemos ganhar a vida de Deus com a nossa vida pecadora. É preciso tirar esta vida. E como tirar? Com Cristo nós morremos e ali perdemos a nossa vida pecaminosa, fomos libertos dela, libertos da nossa vida pecadora, do homem velho, e ganhamos então uma nova vida. A nova vida que nós ganhamos é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo foi categórico ao dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 21. A igreja de Cristo consiste de pessoas crucificadas, ressurretas em Cristo. E esta igreja de Deus se reúne em qualquer lugar, independe da quantidade, porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Porque Jesus é a centralidade, Jesus é o centro, né? Então, esta igreja de Deus se reúne debaixo da lei de Cristo, da palavra de Cristo, em qualquer lugar, para promover o reino de Deus em si mesma e também no mundo. Você faz parte de um sistema religioso, seja qual for, ou você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24, ali
está ali de uma maneira bem nítida, ali que o corpo de Cristo é a igreja. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então o corpo de Cristo é a sua igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Então a pergunta é esta: você faz parte de um sistema religioso ou você faz parte de um organismo vivo, de um corpo, do corpo de Cristo? Então, em cima do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10, eu gostaria de destacar, de listar pelo menos 5 características ou marcas que identificam a igreja de Deus. Vamos ouvir o versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Vejam, os irmãos, aqui está escrito algo maravilhoso acerca da igreja. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. No quer dizer em, é a mesma coisa. Então, a igreja é em Deus. Ela só pode ser em Deus. Fora de Deus não existe igreja coisa nenhuma. Pelo menos é o que está escrito aqui. E nós precisamos ficar com o que está escrito. A igreja é em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isto fala de uma identificação em Deus, em Cristo. Está falando de uma união, de uma identificação profunda. A igreja de Deus é identificada com o próprio Deus. O ponto importante não é a localização geográfica onde a igreja está situada, onde a igreja se reúne, mas a sua localização espiritual. A localização espiritual da igreja é em Deus. Ela está situada em Deus. É uma igreja em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante, irmãos. Muito importante. A igreja está localizada onde? Em Deus, em Cristo. Qual é o endereço espiritual da igreja? É em Cristo. Como a igreja é gente e não prédio, não tijolo, a igreja é gente que Jesus salvou, estamos nele. Nós estamos situados em Cristo. Em Cristo significa que com Cristo estamos identificados, com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos, Ele agora está em nós, vivendo a vida dele. Irmãos, Deus não faz nada fora de Cristo. Tudo que Deus faz, Ele faz em Cristo. Tudo que Deus tem para nós,
ele tem em Cristo. Romanos capítulo 8, o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não nos dará pela graça, graciosamente, pela graça. Quantas coisas? Todas as coisas. O que é isto? É o seguinte, irmãos, é que Cristo é tudo, tudo está em Cristo, o tudo de Deus está em Cristo, porque Cristo é tudo, o tudo de Deus, porque Ele é Deus. Então, com Cristo você recebe tudo. Se você recebeu o Senhor Jesus Cristo, você recebeu tudo. Tudo, céu, terra, universo, tudo, porque tudo vem com Cristo. Cristo é tudo. Nós precisamos ter os olhos abertos pelo Espírito de Deus para enxergarmos que Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. Cristo é suficiente para nós, Cristo nos basta. Cristo é bastante para nós, Ele é suficiente. Uma outra característica da Igreja de Deus está aí no versículo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Então, irmãos, a Igreja de Deus é uma igreja identificada com Ele mesmo, é uma igreja que se parece com Deus, não é uma igreja que imita Deus, não se trata de imitar Deus, imitar Jesus, mas a igreja se parece com Ele, porque a igreja está identificada com Ele, ela está nele, em Cristo, e Cristo está nela. E esta igreja identificada, a primeira coisa que ela precisa reconhecer é a sua eleição, a sua escolha, porque é Deus quem escolhe. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, a primeira coisa que a igreja de Deus precisa reconhecer é a sua eleição. O termo eleito significa escolhido, separado, selecionado. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Depois isso se tornou fato quando Cristo nos atraiu a si na cruz. E nele ficamos, e em Cristo estamos em todas as circunstâncias. Essa eleição é controlada por Deus mesmo, pela graça soberana de Deus. A eleição é uma prova, irmãos, que somos amados de Deus em qualquer circunstância. Deus, como eu disse hoje de manhã, pela manhã, Deus se deleita nos seus eleitos, e só nos seus eleitos. A eleição é pela graça. Foi Deus que me escolheu quando eu não merecia nada, eu não merecia ser escolhido, e Deus me escolheu. O critério deste mundo é diferente do critério de Deus. Quando o mundo escolhe, ele escolhe os melhores, os capazes
Mas Deus não escolhe assim. Qual é o critério de Deus? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O que Deus escolhe? Deus escolhe coisas loucas, coisas fracas, coisas vis, coisas que não são. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é algo considerado absurdo, um absurdo total para os critérios de escolha do mundo. Eu disse hoje de manhã, e vou repetir, que a tarrafa, a rede de Deus, o arrastão de Deus, só pega bagulho. Mas Ele salva esse bagulho que Ele pegou. Deus pega o bagulho, crucifica com Ele na cruz, Cristo, depois é ressuscitado com Cristo, depois Ele coloca a vida dele em nós, ganhamos um espírito novo, o Espírito Santo entra em nós também, e Cristo vem viver neste bagulho que Ele salvou. Jesus, Ele veio para salvar pecadores. Se a pessoa não se considera pecadora, Ele não salva. Ele só salva um grupo de pessoas, pecadores, né? Então, irmãos, a misericórdia é o lugar dos fracassados e indignos. Jesus veio cheio de graça e misericórdia para salvar aqueles que Ele escolheu pela sua graça. Você é um escolhido? Você tem certeza? Você reconhece a sua escolha? Que Deus escolheu você? Não porque você fosse o melhor, mas justamente porque você era o pior. Irmãos, a história da salvação é a história de um Deus que salva o pior. Ele torna bom o pior, porque Ele veio salvar pecadores. Outra característica da igreja, aí no primeiro capítulo de Tessalonicenses, versículos 5, 6 e 8. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, irmãos, a primeira marca da igreja é que a igreja de Deus é uma igreja identificada com o próprio Deus. Ela está em Deus e Deus está nela. Depois, a igreja de Deus reconhece a sua eleição, que é uma eleição pela graça.
não há merecimento. A graça, misericórdia. E a Igreja de Deus tem uma mensagem. A Igreja de Deus, ela é portadora de uma mensagem. Esta mensagem chama-se Evangelho. Porque o apóstolo Paulo disse aí, porque o nosso Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é Jesus Cristo compartilhando conosco, primeiro a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. A vida que Ele mesmo vem viver em nós. O Evangelho tem a ver com a nossa morte e ressurreição em Cristo. E Cristo em nós vivendo a sua vida. Esta é a mensagem que temos que anunciar. A mensagem que a Igreja de Deus, identificada com Ele, eleita, amada por Deus, prega o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho porque amava aquelas pessoas e queria que elas experimentassem o poder salvador do Evangelho. Então, a igreja é portadora do Evangelho, da mensagem de Deus. A missão, eu creio assim, irmãos, que a missão de uma igreja renascida é pregar o Evangelho. Se você é um renascido, então saiba que a sua missão neste mundo é pregar o Evangelho. Se não tem o Evangelho, não é igreja de Deus. Pode ser um grupo religioso, pode ser um bom grupo religioso, interessante até, porque conheço alguns grupos religiosos, em termos de dinâmica e um bocado de coisas, são melhores do que nós. Mas se não tiver o Evangelho, não é igreja de Deus. É só gente reunida e nada mais do que isto. Irmãos, nada pode ser mais nocivo do que não anunciar o Evangelho de Deus. Dizer-se que é a igreja de Deus e não anunciar o Evangelho de Deus. O que você acha de um médico que vai ao lado do seu doente querido e, em lugar de tratá-lo, começa a tirar vantagem dele? O que você acha desse médico? É um safado, é gente ruim. Não é o que estão fazendo hoje? Não estão preocupados com as pessoas, com a alma das pessoas, para onde as pessoas irão passar a eternidade. Muita gente está preocupada em tirar grana, em levar vantagem, ter status social, prestígio, usar as pessoas para isto, mas não para pregar o Evangelho. Então eu estou aqui para pregar o Evangelho, aqui, fora daqui, porque não pregar o Evangelho é algo nocivo, totalmente nocivo. Uma outra característica está aí no versículo 6, eu vou ler aqui para os irmãos, pelo menos uma parte do texto, que diz assim:
em muita tribulação com gozo no Espírito Santo. Irmãos, a igreja de Cristo, ela é sofredora, ela é identificada com Deus, ela reconhece a sua eleição porque é eleita em Cristo, ela tem uma mensagem, ela anuncia o Evangelho e ela é sofredora. Está aqui uma coisa que as pessoas não gostam nem de ouvir, né? Muito menos sentir na pele: sofrimento. Mas a igreja de Deus é sofredora. Aqui está escrito: em muita tribulação. Muita. Paulo usou a expressão muita tribulação. E aí ele diz algo aqui que para mim é um milagre. Um milagre. Com gozo do Espírito Santo. Uma igreja sofredora. Um pouco desse sofrimento já passamos, estamos passando e passaremos ainda. E Paulo diz: em muitas tribulações. Muitas. Eu quero dizer aos irmãos uma coisa aqui: não existe vacina contra sofrimento. Não existe. Enquanto estivermos neste mundo, não. O que diz a palavra em João capítulo 16, versículo 33? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim, em Jesus. Como que eu gosto desta expressão, irmãos? Em mim. Jesus gostava de dizer assim: em mim. Bem, irmãos, o que Jesus disse? Em mim tenhais paz. Paz interior, que muita gente não tem. Descanso interior. No mundo tereis o quê? Sofrimento. Nós temos um ambiente interno que é em mim e um ambiente externo que é no mundo. Estamos no mundo e no mundo nós vamos sofrer, nós vamos passar por situações, uns um pouco mais do que outros. O certo é que todos nós vamos passar por tribulações. Eu não sei como eu vou estar amanhã, o mês que vem, mas eu sei que em qualquer situação que eu estiver amanhã ou depois, eu vou ter paz em Cristo. Veja a situação da Sueli. Não tenho dúvida nenhuma que ela tem paz no interior dela. Os irmãos não se preocupem não, porque Deus sabe consolar e dar todo conforto aos seus eleitos. E hoje cedo eu disse aqui que não haverá um dia que Deus vai dizer assim: basta, é a última vez. Deus cuida. Então, irmãos, a igreja é capaz de absorver o sofrimento com a alegria do Espírito Santo, irmãos. Irmãos Zé Ribeiro, uma coisa é suportar o sofrimento, outra coisa é suportar com alegria. Passar por tribulações resmungando, xingando, lamentando, praguejando, esperneando e com amargura, qualquer pessoa passa. Mas com gozo no coração, no espírito, aí é um milagre. Por isso que eu disse, é um milagre.
Só a vida de Cristo para produzir este gozo em nós. E finalmente, versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja de Cristo, em Cristo, espera por Ele, como uma noiva apaixonada espera pelo seu noivo. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A igreja vive aguardando do céu Jesus Cristo. A igreja de Cristo espera por Ele, porque está desejosa por Ele. A palavra esperar, tempo presente, indica uma espera contínua, esperando Jesus, como uma noiva apaixonada espera pelo seu noivo que ela ama. Irmãos, a igreja vive com expectativa da volta do Senhor. Nenhum grande líder religioso prometeu voltar como Jesus prometeu. Buda não prometeu, Confúcio não prometeu, nenhum grande líder prometeu voltar, mas Jesus prometeu. O Senhor Jesus prometeu: voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, verso 3. Que promessa maravilhosa! Eu acho maravilhosa esta promessa do Senhor: voltarei. E ele acrescenta: eu venho em breve. Aquele que disse todas estas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 20. O Senhor Jesus prometeu: eu venho em breve. Nós estamos esperando o Senhor. Mateus 25, 10, tem um texto ali que é interessante anotar. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Irmãos, as que estavam preparadas, não a que estavam se preparando. Se você estiver se preparando, você não vai para lugar nenhum. Você tem que estar preparado. Quando o Senhor chegar, você tem que estar preparado, as malas prontas, simbolicamente falando, você tem que estar tudo pronto. Aqui diz: as que estavam preparadas. A questão não é se preparar, mas estar preparado para o encontro com o Senhor. Você está preparado? O que significa estar preparado? Significa nascer de novo, ter nascido de novo. Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus. Nascer de novo é Jesus tirando a nossa vida velha, ímpia e pecadora, na morte com Ele na cruz, e dando-nos da sua vida pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Com esta experiência de morte e ressurreição em Cristo, você poderá confessar que nasceu de novo em Cristo e também estará preparado para a vinda do Senhor Jesus. Você tem certeza de que quando o Senhor voltar, você estará
preparado? Ou seja, você nasceu de novo? Você tem certeza do seu novo nascimento? Eu não pergunto se você tem religião ou se participa de algum sistema religioso, ou se está fazendo o melhor que pode, ou mesmo se é ateu. A minha pergunta é: você já nasceu de novo? Se você não nascer de novo, nunca poderá ver nem entrar no reino de Deus. Seja você quem for, a única maneira de entrar no reino de Deus é pelo novo nascimento. A única maneira de ver o reino de Deus, de entrar no reino de Deus, é nascendo de novo. Segundo Jesus, o novo nascimento não é uma opção, é uma necessidade imprescindível para que alguém possa ver e entrar no reino de Deus. O novo nascimento é um milagre da graça de Deus em Cristo e ocorre pela nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mortos em Cristo, perdemos a nossa vida de pecado e pela nossa ressurreição com Ele ganhamos a vida de Cristo, vida justa e santa. Isto é novo nascimento. O ponto de partida do novo nascimento é cada indivíduo reconhecer a sua natureza pecaminosa, sua condenação conforme a justa lei de Deus e a sua morte pelo corpo crucificado de Cristo. Irmãos, a essência do novo nascimento é: não mais eu, mas Cristo em mim. A soma do novo nascimento é Cristo em mim, vivendo a sua vida. Se desejar nascer de novo, se ainda não é, faça esta oração: creio e confesso que quando Cristo morreu, eu morri com Ele, e quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Agora Cristo vive em mim. Você já nasceu de novo? Está preparado para a volta do Senhor? Vamos encerrar com este texto de 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Esta última palavra, maranata. O que significa maranata? Significa o Senhor vem, ou ainda o nosso Senhor vem. Parece que em razão das tribulações, dos sofrimentos, das lutas, essa palavra maranata era usada como estímulo entre os antigos cristãos que sofriam, estavam sofrendo muito. Então você dizia maranata, irmão, que era um consolo, era como que estivesse dizendo: aguente firme, aguente um pouco mais, porque o Senhor está voltando, o Senhor vem, e o Senhor é maior do que todo o nosso sofrimento, todo ele. Então eu quero dizer para os irmãos que são irmãos sofredores: maranata, maranata e maranata. Amém?